Bom dia a todos. A lição do dia 20 de dezembro, lição da Escola Dominical da classe de adultos, do dia 20 de dezembro de 2020. A lição desse domingo é a lição de número 10 da nossa revista, e ela é baseada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, o capítulo todo, e especialmente o versículo de número 7, que diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os principais aspectos desse capítulo que o autor da lição vai destacar é aquilo que Paulo ensina sobre como proclamar o Evangelho, quem são aqueles que proclamam o Evangelho e qual o segredo para as pessoas, os ministros de Deus, se manterem firmes na pregação do Evangelho. Então, o que é esse Evangelho? A gente conhece o Evangelho, e aqui eu quero dar um resumo bem pequenininho. O Evangelho é o seguinte: todo homem é pecador. O pecado conduz o homem à morte. O homem não tem condição de se limpar dos seus pecados. Então, Deus enviou Jesus para que no lugar do homem, de qualquer homem, assumisse os pecados e possibilitasse a salvação da alma, do espírito de todo o homem. Então, esse é o Evangelho. E no texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, ele é comparado a uma luz que ilumina, o Evangelho é a luz de Cristo, que ilumina a vida dos homens. A gente já conhece alguns textos em que Jesus próprio, lá em João 12, diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Em João capítulo 1, quando fala que Jesus era o Verbo e fala que João Batista veio para anunciar a luz, e diz: João não era a luz, mas ele veio para anunciar a luz verdadeira, a luz que alumia todo homem que está no mundo. Então Jesus é a luz verdadeira. Ainda que lá em Mateus o próprio Jesus disse que para a gente: vocês são a luz do mundo, eu entendo ali que Jesus está dizendo que nós refletimos a sua luz de Jesus, e Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Na verdade, quando a gente é a luz do mundo, nós estamos anunciando o Evangelho através do reflexo da luz do mundo, que é Jesus, em nossas vidas. E o que o apóstolo Paulo aqui, ele destaca, e a lição quer destacar, é que muitas vezes aqueles que pregam o Evangelho pregam de forma errada, por motivos errados. E ele primeiro inicia que já o próprio fato de a gente poder anunciar o Evangelho, a gente recebeu esse ministério por misericórdia de Deus. Nós não teríamos condição, porque já fomos salvos pela misericórdia de Deus, então é a misericórdia de Deus que nos permite a pregação do Evangelho. E por isso esse Evangelho deve ser anunciado sem artifícios. Se a gente for pegar cada pregação do Evangelho que a gente ouve, hoje em dia principalmente, é impressionante o número de coisas que são pregadas como se fosse o Evangelho, mas não são o Evangelho. E motivos pelos quais as pessoas pregam o Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho. A gente vê que muitas vezes no Evangelho, depois até de fazer esse resumo que eu fiz do que é o Evangelho, as pessoas começam a acrescentar obras da lei, que não é somente o Evangelho, a salvação por Jesus, mas começam a acrescentar outras coisas que não são Evangelho. O que o Paulo está dizendo de colocar artifícios, ou então tentar usar o Evangelho para algo que não deve ser feito. Eu já vi situações de pessoas que falam: olha, um rapaz fala: que moça bonita ali, eu vou pregar o Evangelho
quem sabe eu tenho uma chance com essa, ou ao contrário também, a moça. Ou então alguém fala, eu vou pregar o evangelho para aquela pessoa que é rica, se ela vier para a minha igreja, vai até me abrir caminhos aí nas questões financeiras. Então isso é os artifícios, isso é misturar o evangelho com algo que não tem nada a ver com o evangelho. Então quando a gente prega o evangelho, e a gente tem que ver isso, estou falando dos outros, mas a gente tem que ver na nossa vida, qual o motivo que te leva a pregar o evangelho a alguém? É simplesmente saber que todo homem precisa de Jesus Cristo, o evangelho é a solução para a vida dele, ou a gente está acrescentando artifícios, artimanhas na nossa pregação do evangelho. Ponto aí, o primeiro ponto, nós recebemos o evangelho pela graça de Deus, o evangelho tem que ser pregado sem artifícios, e uma terceira ponto que o apóstolo Paulo acrescenta é que, apesar da gente pregar o evangelho ser pela graça de Deus, vai ter gente que não vai aceitar o evangelho. E ele diz, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz da glória de Deus. A gente não sabe quais motivos, mas tem gente que não ouve a palavra de Deus bem explicada, o evangelho pregado na sua forma íntegra, e nem assim decidem ou decidem por não aceitá-lo. A gente não sabe por quê. A palavra do semeador diz daqueles que a semente cai e na explicação vem o adversário, Satanás vem e retira a palavra do coração. Fala daqueles que até ouvem, querem receber, recebem, mas não tem, no meio da pedra, então as agruras, as amarguras, as aflições que são recebidas junto com o evangelho, faz com que eles desistam, porque não tem raiz. Tem aqueles que recebem, mas no meio dos espinhos, e os espinhos ali são a fascinação da vida, por algum motivo também, eles não acham que o evangelho não é a solução, eles acham que tem coisas melhores para colocar. Então eles estão cegados. A luz, embora seja uma luz muito brilhante, se você é cego, você não vê a luz. E diz que o adversário cegou o entendimento dos incrédulos. E eu estava pensando aqui em Provérbios, capítulo 4, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Mas que a vereda do ímpio é como a escuridão da noite, que ele nem sabe em que tropeça. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente tem que saber isso. Nós não escolhemos, não sabemos aqueles que serão transformados pelo evangelho. Então, por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muitos não vão crer, mas muitos vão ter os olhos abertos e a luz de Cristo vai brilhar na vida dessas pessoas, e essas pessoas vão ser transformadas. Então, por que acontece isso ou aquilo? Não sabemos. Aquele que deu o evangelho é aquele que produz o fruto. Nós não temos controle sobre isso. A única coisa que a gente consegue fazer é semear a verdade. Aqueles que vão crer, não sabemos, mas é isso. Então, depois que o apóstolo Paulo fala sobre aquilo que é o evangelho, ou como deve ser pregado o evangelho, aquilo que a gente deve evitar ao pregar o evangelho, e essa explicação também de que nem todos vão aceitar, o apóstolo Paulo começa a falar sobre aqueles que pregam o evangelho. Só um parênteses aqui, quando foi dado um panorama da primeira e segunda carta de Coríntios, foi dito que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas um pouco para defender o ministério dele diante dos coríntios. Por quê? Havia falsos mestres em Coríntios que estavam trazendo doutrinas que eram contrárias ao evangelho, e para fazer isso eles estavam querendo tirar
ou dizer, tirar a autoridade de Paulo, dizendo que Paulo não era nada disso, ele não tinha autoridade para pregar o evangelho. Então, como já foi dito, Paulo escreve a primeira carta, que aparentemente não tem uma boa recepção. Ele faz a primeira visita foi quando Paulo levou o evangelho, depois escreveu a primeira carta para combater essa situação errada que havia na igreja de Corinto. Depois ele faz uma visita a Corinto, pelo que é dito nas cartas, onde ele não é bem recebido, e volta de lá entristecido, e ele é mal recebido. Então ele escreve uma segunda carta forte, que não existe essa carta na Bíblia, ou acha-se que não existe. E depois, aparentemente, a segunda carta é bem recebida, e ele escreve essa terceira carta. Mas, apesar dessa carta forte ter sido bem recebida, e os coríntios terem se arrependido de ter mal recebido Paulo naquela segunda visita, alguns estudiosos acham que ainda permanecia uma ideia que os falsos mestres usavam, dizendo o seguinte: mas se Paulo tem essa autoridade, esse ministério dado por Deus, e se Paulo distribui esse tesouro tão rico ao evangelho, por que o apóstolo Paulo sofre tanto? E isso que Paulo sofria muito, é verdade. Nas duas cartas de Coríntios, mas em várias outras cartas de Paulo descreve diversas situações de amargura, de aflição que ele passou. Recebi tantas quarentenas de açoite, naufrágios, doenças, perigos no deserto, em perigos no mar, naufrágio. Então, realmente, Paulo passava por diversas aflições. E você pode pensar, mas se uma pessoa é ministro de Deus, Deus deu esse ministério de pregação e evangelho, será que ele vai passar por aflições? E você pode pensar isso para a sua própria vida. Alguns pensam, agora que eu estou andando de acordo, sendo reto naquilo que eu faço e pregando o evangelho, com certeza Deus vai me livrar das aflições. E Paulo diz que não é assim, e que essas aflições têm um motivo. Tem um motivo na vida dele e pode ter um motivo na minha vida, na sua vida. E qual é? Para que a gente seja apurado, depurado, e realmente o que apareça na vida do pregador seja somente o evangelho. A glória de Deus seja manifesta. E por isso que ele fala. Alguém pode dizer, o tesouro, que é o evangelho, não deveria estar num vaso de barro, ele deveria estar num baú, numa arca da melhor madeira, ou deveria estar em vasos de ouro, vasos de prata. Será que Deus vai usar um vaso de barro para guardar esse tesouro? E Paulo diz que essa é a ideia de Deus. Ele realmente é confiado a vasos frágeis para que a glória não seja do vaso. Porque se o evangelho talvez viesse vestido em pessoas que são famosas, são de muita sabedoria, embora Paulo fosse, as pessoas iam começar a abandonar o Deus do evangelho para seguir o caminho daquelas pessoas. E Paulo, apesar da sabedoria, Deus fez com que ele sofresse todas essas situações para que o que tivesse glorificado, quem crescesse, fosse Jesus. E Paulo, como ele diz, fosse diminuído. E ele fala sobre isso, não só nessa carta, mas nessa carta principalmente, onde ele descreve várias vezes as aflições dele. Ele diz que ele até pediu, ele não queria ter essas aflições, e ninguém quer, né? E ele pediu, mas o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Então, a ideia desse evangelho, desse tesouro, tá em vaso de barro é exatamente essa, para que a glória seja de Deus e não do homem. E ele se conforma. Nesse texto de 2 Coríntios 4, ele faz até uns contrastes. Ele diz o seguinte: sim, nós somos atribulados, ali no versículo 8, somos atribulados, mas não angustiados.
estamos perplexos de passar por essas aflições, mas não estamos desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, Paulo aqui está conformado de ser um vaso de barro. E é importante na nossa vida que a gente consiga nos transformar, ou não é consiga, isso é impossível, que a gente deixe que Deus nos transforme em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus. Quanto mais a gente sumir, melhor é para a pregação do Evangelho. Por isso, o tesouro, Deus escolheu, não é porque não tinha outro. Tinha gente que se achava muito boa. E mesmo aqueles que se acham bons, Deus vai transformando esses vasos de ouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não do homem. Depois de Paulo falar sobre o tesouro, e falar sobre aquele que contém o tesouro, que é o vaso de barro, o último ponto da lição é o seguinte: é lógico que a gente fica feliz de poder ser um meio que Deus usa para transmitir o Evangelho, mas a gente é humano, então é normal que a pessoa que prega o Evangelho, tenta levar o melhor para as pessoas e é perseguido, que ela chega uma hora que ela talvez não aguente mais, ela comece a desanimar. E aí o último ponto da lição de hoje é isso: por que a gente não deve desanimar na distribuição desse tesouro? E Paulo aqui apresenta os motivos. Realmente eu fui perseguido, continuo sendo perseguido, mas eu não desanimo por alguns motivos. E a gente pode destacar alguns. No versículo 14, ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Então, um ponto que é muito importante na vida do cristão é a crença na ressurreição. É lógico, o ponto principal é a crença em Jesus. Mas, se a gente pensasse, eu creio em Jesus, Jesus transformou o meu dia a dia, a minha vida, mas quando eu morrer eu sei que acabou. Como é o pensamento, tem muitas pessoas que não creem em Jesus e também creem que não existe espírito, não existe alma, morreu, é pó, volta ao pó e acaba tudo. E o apóstolo Paulo, se a gente lembrar lá quando foi estudado a primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: se a nossa crença em Jesus é somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis ou os mais infelizes dos homens. Então, uma coisa que não deixava que Paulo desanimasse na pregação do Evangelho era a crença na ressurreição. Ou seja, aqueles que creem na ressurreição sabem que a morte, seja você pode morrer com saúde ou na doença, acabado como um vaso de barro, como um vaso de ouro, mas a morte vai vir para todos. E mesmo aqueles que não creem na ressurreição e não creem em Jesus, sabem que a morte é uma possibilidade de 100% que aconteça. Mas na vida do apóstolo Paulo, e deve ser na minha vida, na sua vida, a crença na ressurreição deve nos levar a uma nova forma de viver esse mundo, sem desanimar. Porque tudo bem que vamos morrer, hoje ou daqui 10, 15, 30, 50 anos, vamos morrer. Mas essa vida, essa morte é somente para nos levar para junto do Pai. Ou seja, a ressurreição para o cristão é algo que é presente, ou deve ser presente no sentido que a gente confia que tudo aquilo que a gente passa não é motivo para desânimo, porque no momento em que a morte vier para cada um de nós, há um segundo momento na sua vida que é o viver para sempre aí num lugar onde não há choro, não há pranto, não há dor, como diz lá no livro de Apocalipse. A outra razão para o apóstolo Paulo não desanimar, versículo 16, ele diz o seguinte: porque ainda que... E ele diz, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.
O que ele quer dizer aqui é o seguinte: alguns de nós, ou todos nós, estamos caminhando para a morte a cada dia, seja por perseguição ou seja pela ação natural do tempo, nós estamos envelhecendo, o nosso corpo a cada dia está deteriorando, cada dia que a gente passa, o nosso corpo está um pouquinho pior, e depois que você passa dos 50, você sente isso mais, né? Mas não importa, o que Paulo diz o que as pessoas não veem, e esse é o motivo porque o Paulo não desanima, é porque ainda que eu esteja encaminhando para a morte a cada dia, o que acontece dentro de mim é diferente, é o contrário. O meu corpo vai piorando cada dia, mas o meu homem interior, o meu espírito, a minha alma, cada dia, no caso dele, e deve ser o nosso, cada dia eu estou ficando um pouquinho mais parecido com Cristo, que é o que ele diz lá em Efésios, né? Até que cheguemos à estatura completa de Jesus Cristo. Então, o segundo motivo porque Paulo não desanimava é esse. Ele sofria as perseguições, as aflições, e o corpo dele, talvez por doenças também, que Paulo tinha algumas doenças, a cada dia estava ficando pior, mas o homem interior dele, a cada dia estava melhor, ele estava brilhando cada vez mais e mais, até que um dia vai se tornar dia perfeito. Então, isso que Paulo tinha para a vida dele, a gente deve trazer para a gente também. Não desanimar, porque aqui na terra mesmo o nosso corpo está deteriorando, mas aqui na terra mesmo o nosso espírito, o nosso homem interior está melhorando. Um outro ponto que ele diz é o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda comparação. É aquilo que a gente já falou um pouco. Aquilo que a gente está passando aqui, bom, eu estou falando Paulo, né? Porque a gente não tem o que reclamar da vida, a maior parte de nós não tem nem o que reclamar, porque a gente está muito longe ainda, talvez, de passar por essas aflições, mas ainda que estejamos nessa situação, a gente tem que pensar o seguinte: tudo aquilo de ruim que nós estamos passando hoje não dá nem para... Não tem como fazer uma comparação. A glória que está prevista é muito maior que isso, então não dá nem para pôr um na frente do outro. E a última coisa encerrando a lição de hoje, a última coisa que Paulo diz é o seguinte: que ele não desanimava porque ele não ficava olhando as coisas que vêm. Mas como é que a gente vai olhar? A gente não tem que olhar as coisas que vêm, mas ele diz: eu olho as coisas que não é visível aos olhos humanos. Que é basicamente o mesmo ponto anterior. Ele não está olhando para aquilo que é terreno, mas para aquilo que é eterno, para aquilo que tem o eterno peso de glória. Então, resumindo a lição de hoje, você foi nomeado ministro de Deus para levar um tesouro. O tesouro é o Evangelho de Jesus. Segundo ponto, você, ainda que hoje você seja um vaso de ouro, Deus quer transformar você num vaso de barro, para que somente o Evangelho, somente Jesus apareça na sua vida. E terceiro ponto da lição de hoje, não desanimemos, porque ainda que a gente passe por aflições hoje, a nossa vida cada dia está sendo trabalhada por Deus, quando a gente permite, e isso vai nos levar, após a ressurreição, na qual a gente crê, a viver uma glória eterna. É isso então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, um bom domingo, uma boa semana, um bom Natal para todos vocês, um ano de 2021 abençoado por Deus, no qual a gente possa ser ferramenta de Deus, vaso de Deus, para que o Evangelho dele seja pregado. Amém? Deus abençoe.